Olá, fãs do terror. Bem-vindos ao canal A Casa do Medo. Hoje vamos mergulhar em relatos arrepiantes sobre o misterioso chupa-cabra, uma criatura que continua a aterrorizar comunidades ao redor do mundo. Antes de começarmos, gostaria de pedir a sua ajuda. Como nosso conteúdo inclui palavras como morte e sangue, o YouTube pode limitar a distribuição dos nossos vídeos. Se você gosta de histórias assustadoras como esta, por favor, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos que também são fãs do terror. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos aterrorizantes para vocês. Agora, prepare-se para conhecer os casos reais e assustadores do chupa-cabra. Vamos começar. O caso de Canóvanas, Porto Rico, 1995. Em 1995, a pequena cidade de Canóvanas, em Porto Rico, foi tomada por uma onda de medo e curiosidade. Durante esse ano, dezenas de agricultores começaram a encontrar seus animais mortos de maneira inexplicável. As vítimas, geralmente cabras, mas também outros pequenos animais de fazenda, apresentavam marcas de perfuração no pescoço e estavam completamente drenadas de fluidos vitais. Esse fenômeno deu origem ao nome chupa-cabra, que significa sugador de cabras em espanhol. O pânico começou quando, em uma manhã, um fazendeiro local encontrou 8 de suas cabras mortas com essas estranhas marcas de perfuração. Ele chamou seus vizinhos, que também começaram a relatar perdas similares. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade e logo dezenas de relatos surgiram sobre animais mortos da mesma forma. Testemunhas oculares começaram a descrever avistamentos de uma criatura peculiar. Segundo relatos, o chupa-cabra era uma figura bípede de cerca de 1 a 1,2 metros de altura, com grandes olhos vermelhos e uma fileira de espinhos ou escamas ao longo das costas. Alguns afirmavam que a criatura tinha um salto impressionante, o que lhe permitia escapar rapidamente de qualquer tentativa de captura. Um dos relatos mais detalhados veio de Madeline Tolentino, que descreveu a criatura como tendo olhos penetrantes que pareciam brilhar no escuro e uma pele cinzenta ou esverdeada. Ela afirmou ter visto a criatura próxima à sua propriedade, movendo-se de maneira estranha e emitindo sons agudos. As autoridades locais, incluindo a polícia e veterinários, ficaram perplexas. Não havia explicação natural para as mortes dos animais, e as marcas de perfuração não correspondiam a mordidas de predadores conhecidos na região. Em resposta ao crescente medo, o então prefeito de Canóvanas, José Chemo Soto, organizou caçadas em massa para tentar capturar o chupa-cabra, mas todas as tentativas foram infrutíferas. A mídia local e internacional rapidamente pegou a história, e o chupa-cabra se tornou uma sensação global. Diversos especialistas e criptozoólogos começaram a investigar os casos, mas nenhuma explicação científica definitiva foi encontrada. Os eventos de Canóvanas em 1995 permanecem um dos relatos mais famosos e documentados do chupa-cabra, alimentando o mito e a curiosidade sobre essa enigmática criatura até os dias de hoje. O Mistério de Cuero, Texas, 2007. Em 2007, a tranquila cidade de Cuero, no Texas, foi abalada por uma série de eventos estranhos envolvendo a morte de animais de fazenda. A fazendeira Phyllis Kenyon foi a primeira a notar algo incomum quando encontrou várias de suas galinhas mortas, com marcas de perfuração no pescoço. Os corpos dos animais estavam completamente drenados de fluidos, sem sinais de predadores conhecidos. Phyllis, uma mulher prática e cética, inicialmente suspeitou de ataques de coiotes ou cães selvagens. No entanto, a precisão das marcas e a ausência de sangue ao redor das carcaças a deixaram intrigada. Ela decidiu investigar mais a fundo, instalando câmeras de vigilância em sua propriedade, na esperança de capturar imagens do que quer que estivesse atacando seus animais. Durante semanas,
as câmeras não registraram nada de anormal. Então, em uma noite, Phyllis avistou uma criatura estranha na área. Ela descreveu o animal como tendo aproximadamente 1 metro de comprimento, pele cinza azulada, olhos grandes e uma aparência geral reptiliana. A criatura movia-se rapidamente e parecia ter um comportamento furtivo, desaparecendo antes que Phyllis pudesse obter uma foto clara. Determinada a encontrar respostas, Phyllis organizou patrulhas noturnas com a ajuda de amigos e vizinhos. Foi durante uma dessas patrulhas que ela encontrou a carcaça de uma criatura que correspondia à descrição do que havia visto. A criatura morta tinha uma mandíbula alongada, dentes afiados e uma pele grossa e sem pelos. Phyllis levou a carcaça para um exame mais detalhado e as imagens do suposto chupa-cabra rapidamente se espalharam pela internet e noticiários. A criatura foi submetida a testes de DNA, mas os resultados foram inconclusivos. Alguns cientistas sugeriram que poderia ser um coiote com uma condição de pele, como sarna severa, enquanto outros acreditavam que poderia ser uma nova espécie ou um híbrido. A descoberta de Phyllis atraiu a atenção de criptozoólogos, pesquisadores e curiosos de todo o mundo. Embora nenhuma conclusão definitiva tenha sido alcançada sobre a verdadeira identidade da criatura, o caso de Cuero permanece um dos relatos mais convincentes e bem documentados sobre o chupa-cabra. A história de Phyllis Canyon e seu encontro com o chupa-cabra continua a fascinar e a intrigar, alimentando o mito dessa criatura misteriosa. A combinação de testemunhos oculares, evidências físicas e a cobertura midiática garantiu que o mistério de Cuero se tornasse uma lenda duradoura na criptozoologia. O misterioso incidente em Moca, Porto Rico, 1975. Um dos primeiros e mais notórios relatos do chupa-cabra vem de Moca, uma pequena cidade em Porto Rico, em 1975. Esse caso é frequentemente citado como o precursor dos eventos que mais tarde se espalhariam pelo Caribe e América Latina. Em março de 1975, a cidade de Moca começou a relatar uma série de mortes misteriosas de animais. As vítimas eram principalmente cabras, galinhas e pequenos animais domésticos. O que intrigava os moradores e autoridades era o padrão das mortes. Os animais eram encontrados com marcas de perfuração no pescoço e estavam completamente drenados de fluidos vitais. Esses sinais logo deram ao culpado desconhecido o nome de Vampiro de Moca. Um dos primeiros incidentes ocorreu na fazenda de Luiz Torres, um agricultor local. Ele encontrou várias de suas galinhas e cabras mortas, todas com as mesmas marcas de perfuração e sem uma gota de fluido no corpo. Alarmado, ele chamou as autoridades, que ficaram perplexas com a cena. Não havia sinais de luta ou predadores conhecidos na área. A situação escalou quando mais e mais relatos começaram a surgir. Outros fazendeiros relataram mortes similares em suas propriedades. Em resposta ao crescente pânico, a polícia local iniciou uma investigação e patrulhas noturnas na tentativa de capturar a criatura responsável. Apesar de todos os esforços, nada conclusivo foi encontrado. Testemunhas começaram a descrever avistamentos de uma criatura estranha, bípede, com olhos brilhantes e uma aparência reptiliana. Esses relatos alimentaram ainda mais o medo e a especulação. Alguns moradores acreditavam que se tratava de um predador desconhecido, enquanto outros começaram a falar sobre seres extraterrestres ou experimentos genéticos secretos. O caso do vampiro de Moca ganhou cobertura da mídia local e atraiu a atenção de criptozoólogos e investigadores de fenômenos paranormais. Embora muitas teorias tenham sido propostas, desde um predador desconhecido até uma histeria coletiva, nenhuma explicação definitiva foi dada. Os eventos de Moca em 1975 são considerados um dos primeiros e mais emblemáticos casos associados ao mito do chupa-cabra.
estabelecendo um padrão para os muitos relatos que surgiriam nas décadas seguintes em diversas partes do mundo. O incidente de São Gonçalo, Rio de Janeiro, 1997. Em 1997, a cidade de São Gonçalo, localizada no estado do Rio de Janeiro, ganhou atenção nacional devido a um enigmático caso que envolvia a suposta presença do chupa-cabra. O fenômeno começou a se manifestar quando uma série de mortes misteriosas de animais foi relatada na região. Tudo começou quando o fazendeiro João Pereira notou algo alarmante em sua propriedade. Certa manhã, ele encontrou várias de suas cabras mortas, com marcas de perfuração no pescoço. As cabras estavam completamente drenadas de fluidos vitais, e não havia sinais de luta ou de que um predador conhecido pudesse ter atacado os animais. As cercas e o entorno da propriedade estavam intactos, o que parecia indicar que o intruso não havia precisado romper qualquer barreira física para chegar até os animais. O pânico se espalha. Com a notícia se espalhando rapidamente, outros fazendeiros da região começaram a relatar casos semelhantes. Os relatos de mortes de animais se multiplicaram, com vítimas adicionais incluindo galinhas e coelhos, todas apresentando o mesmo padrão de marcas de perfuração no pescoço e ausência de fluidos vitais. O padrão repetitivo e a brutalidade das mortes alimentaram a especulação entre os moradores locais. A situação se agravou quando alguns moradores afirmaram ter visto uma criatura estranha nas proximidades de suas propriedades. As descrições da criatura variavam, mas a maioria dos relatos concordava que se tratava de um ser bípede, de porte médio, com olhos grandes e brilhantes. Algumas pessoas descreveram a criatura com uma aparência escamosa e uma postura que parecia incomum para os animais locais. Em um dos relatos mais detalhados, uma residente chamada Maria dos Santos disse ter visto a criatura à noite. Segundo Maria, a criatura tinha pele escura e olhos vermelhos que brilhavam intensamente. Ela também mencionou que o ser parecia se mover com agilidade e tinha um salto impressionante, o que facilitava sua fuga quando era notado. As autoridades locais, incluindo a polícia e veterinários, foram chamadas para investigar os incidentes. No entanto, apesar das investigações e das patrulhas intensificadas na área, nenhuma evidência concreta do chupa-cabra foi encontrada. A falta de pistas tangíveis e a impossibilidade de capturar a criatura alimentaram a especulação e o medo entre os residentes. Especialistas em fauna e predadores locais foram consultados, mas nenhum predador conhecido na região correspondia ao padrão das mortes ou ao comportamento descrito nos relatos. A mídia local cobriu o caso extensivamente, o que ajudou a espalhar o medo e a atenção sobre o fenômeno. O caso de São Gonçalo se tornou um dos mais comentados e discutidos em relação ao mito do chupa-cabra no Brasil. Embora não tenha havido uma explicação científica definitiva para as mortes dos animais, o incidente deixou uma marca duradoura na comunidade local e gerou um grande número de teorias e histórias sobre a criatura. Com o tempo, o pânico diminuiu e o caso de São Gonçalo se tornou um exemplo clássico dos muitos relatos de chupa-cabra que surgiram em diversas partes do mundo. O incidente continua a ser uma referência importante na discussão sobre essa enigmática criatura.